Hello, my friends! Tudo bem por aí? Se você ainda não me conhece, eu sou a Jace, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Hiperfoco nas Alturas. E aqui eu compartilho tudo que eu tenho aprendido sobre a lei da atração e tudo que tem mudado na minha vida desde que eu tenho começado a aplicar essas técnicas. Eu tenho literalmente um hiperfoco nas alturas e tudo que envolve lei da atração e como a vida funciona e por que a gente tá aqui na Terra, por que tal coisa acontece de tal jeito. E tudo que eu pesquiso me leva para o mesmo lugar, que é a lei da atração. E eu tenho tido contato com vários conteúdos de pesquisa científica mesmo que prova que a lei da atração existe. Porém, esses conteúdos não são muito divulgados, eles não estão na mídia, não é falado na TV. E são aqueles conteúdos que puff, sabe, parece que explodem a mente, que você, tipo, você sabe, tipo, agora eu entendo, agora eu entendi, fui eu que criei isso, por isso que acontece de tal jeito, sabe? Tem vários estudos assim que, tipo, tem que ser compartilhado e que realmente provam que a lei da atração existe, mas que muitas pessoas não estão falando disso, ainda tratam a lei da atração como um tabu de pessoas doidinhas, de gratiluz, que a vida é só positividades e tal. Muita gente acha que a lei da atração é algo mais mágico. Eu acredito sim que exista esse algo mágico, porque é Deus, na minha sincera opinião, essa coisa mágica, na verdade, é essa energia maior que eu chamo de Deus, você pode dar outro nome. Mas eu acredito sim que exista essa parte mágica. Mas as pesquisas que eu tenho encontrado, elas provam que o nosso corpo tem mecanismos de acessar essa energia, de conversar com Deus, de atrair para você o que você deseja a partir do seu pensamento, a partir das suas emoções. E isso que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo. Coisas que provam que a lei da atração existe. Tudo que eu falar aqui, eu vou deixar em algum lugar do vídeo, ou na legenda, ou aqui, na edição. Mas eu quero acabar com esse tabu de que a lei da atração é só papo de gente doidinha. Na verdade, a lei da atração já foi comprovada que existe e é algo biológico. E realmente nós estamos atraindo pra gente tudo que a gente deseja. Um dos estudos que comprovam isso é o estudo da água. Um pesquisador, eu não vou saber falar, gente, os nomes exatos dos pesquisadores, das faculdades e onde foi feito, que ano foi feito. Mas eu vou deixar aqui as fontes para que vocês possam consultar. Não é nada inventado na minha cabeça. São pesquisas que realmente comprovam que a lei da atração existe e vocês podem acessar. Então foi feito um estudo com a água. Eles colocaram potes de água dentro do congelador. E dependendo do pote, eles colocaram músicas diferentes, ou falaram palavras diferentes pro pote, ou escreveram palavras e colaram no pote. E cada palavra tinha uma intensidade. Algumas eram palavras positivas, né, falando coisas boas para a água, e outras eram palavras negativas, ou com músicas que possuem vibrações que não são tão harmônicas. E eles analisaram como que o cristal se congelava. E eles repararam que os cristais, os potinhos de água, que tinham recebido palavras positivas e emoções positivas, eles cresciam os cristais perfeitinho, igual de neve mesmo, quando cai do céu, o desenho, o emoji de neve. As hastes da bolinha de água, ela cresce para fora, assim, toda bonitinha, toda harmônica, quando ela escuta coisas positivas, quando tá escrito coisas positivas na frente, na etiqueta, né? Palavras positivas. Quando, enfim, tudo que era de positivo faz o cristal ficar bonitinho e tudo que era de negativo ou que era muito barulhento, músicas que não falavam coisas legais, faziam com que o cristal crescesse totalmente desordenado, ele não crescia bonitinho. E isso é uma das coisas que faz comprovar que a lei da atração existe, porque a gente sente essa vibração no nosso corpo, tanto que quando você fala, se você colocar a mão aqui, você sente a vibração, se você colocar a mão aqui, você sente outra vibração, aqui atrás outra vibração, então a gente literalmente mexe as partículas enquanto a gente fala. Então esse estudo prova que a lei da atração existe e que você falar coisas positivas, pensar coisas positivas faz com que essas coisas aconteçam. Faz com que os cristais cresçam mais bonitinhos, ou seja, existe um impacto de fato das palavras no mundo físico, no mundo em que nós vivemos. E nós, seres humanos, somos mais de 70% água. Então você imagina, tudo que a gente fica falando para nós mesmos, tudo que a gente fica repetindo de situações ruins que aconteceu na nossa vida e que a gente fica pensando, eu poderia ter falado isso, que tal pessoa não deveria ter feito isso comigo, ou que, nossa, não aconteceu do jeito que eu queria.
que a gente fica entrando nesse looping de pensamentos que é normal, a mente de todo mundo é assim, entra nesses loopings negativos, de energia negativa. E você imagina, a gente cresceu ouvindo coisas negativas, a gente tem crenças e coisas gravadas, emoções dentro da gente, mágoas gravadas que a gente fica repetindo na nossa mente. Você imagina como que o nosso corpo, que é 70% água, como que ele não está desordenado, como que ele está dentro, se você tá só repetindo coisas negativas, se você só se lembra de coisas negativas na sua vida. Se você só escuta músicas que falam de coisas negativas, que falam de traição, que falam, enfim, de milhares de coisas negativas. Você imagina como que tá o nosso corpo. E se você parar pra pensar, a maioria da população mundial vive em um estado em que as coisas não dão certo, em que só reclamam de que a vida tá ruim e que nada dá certo. A maioria das pessoas vive nesse estado. E elas não sabem por quê. Mas já existem pesquisas científicas que provam que são as palavras que você fala pra você mesmo sem falar em voz alta, só na sua mente. São as palavras que você escuta de alguém, são as músicas que você escuta. E a gente não dá a devida atenção pra isso e simplesmente vai vivendo a vida, vai escutando e vai armazenando essas coisas que não ajudam você a chegar na onde você realmente quer chegar, sabe? Chega um ponto que, quando você vai avaliar a sua vida, que você fala, cara, isso aqui não me serve mais, entendeu? A gente tem que chegar num ponto de avaliar que pensamentos que estão nos ajudando, que pensamentos que não estão nos ajudando, porque se a vida, em sua menor partícula, na água, em suas menores partículas, mostram que as palavras têm poder, que elas impactam o nosso corpo, por que a gente não tá cuidando disso? Por que não foi ensinado na escola que a gente tem que cuidar das palavras que a gente fala pra nós mesmos, que a gente tem que cuidar das nossas emoções, que a gente tem que falar coisas boas pra nós mesmos? Nós não fomos ensinados a falar coisas boas pra nós mesmos. Inclusive, eu morando aqui nos Estados Unidos, eu identifiquei que no Brasil a gente tem uma cultura muito tóxica em relação a isso, né? Principalmente se você é bom em alguma coisa. No Brasil parece que você não pode dizer que você é bom em algo, porque vão dizer que você é soberbo, que você está se achando. E, gente, isso acaba com a autoestima da pessoa. Você cresce a sua vida inteira falando coisas negativas pra você mesmo. Mesmo que você seja bom no que você faça, você não admite que você é bom em público pra não incomodar as pessoas no ambiente ao seu redor, porque pra não deixar que as pessoas pensem que você é soberbo, que você tá se achando. Olha o nível que a gente chegou no Brasil. E comparando a realidade do Brasil e dos Estados Unidos hoje, eu vejo que são duas realidades tão diferentes e que eu acho que está totalmente linkada ao poder da palavra e ao poder do que você fala pra você mesmo. Eu vejo que aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente essa realidade e essa mentalidade. Eles valorizam o que você sabe fazer de bom, que eles sabem fazer de bom, e eles não têm vergonha de falar que eles são bons fazendo isso, eles não têm vergonha de falar o quanto eles ganham fazendo isso. Eles elogiam muito, mesmo coisas básicas, assim, no dia a dia. Se você sair na rua agora, eu tenho certeza que alguém vai elogiar alguma coisa em você. O cabelo, a roupa, o tênis. Eles elogiam tudo. Então eu sinto que um dos motivos dos Estados Unidos ser uma terra tão abençoada e tão próspera é eles terem esse cuidado com as palavras deles e não ter essa parte tóxica do Brasil que a gente tem de menosprezar as coisas que a gente é boa, entendeu? Que a gente sabe que a gente é bom, mas a gente, só pra agradar o grupo, a gente acaba contraindo isso dentro da gente e sempre falando coisas negativas, mesmo de coisas boas, mesmo de coisas que você é boa, sabe? Então, esse é um dos estudos que provam que a lei da atração existe e que mostram que a sociedade está vivendo totalmente errado, que a gente não está olhando as músicas que a gente escuta, a gente não está avaliando os nossos pensamentos, se esses pensamentos são bons ou não, se eles nos servem ainda ou se não servem mais. E eu sinto que se a gente mudar só esse detalhe, sabe? Só de você começar a se questionar. Se questione de tudo, gente. Tudo que você falar. Eu comecei assim, pelas frases que sempre tem a palavra sempre, nunca, ou sempre comigo, sabe? Coisas que são muito lei, assim, sabe? Na sua cabeça, que você sempre fala. Eu comecei a analisar esses pensamentos e a me questionar, tipo, será que é isso mesmo? Porque eu tô falando isso, mas tal coisa aconteceu. E
isso prova que não é sempre assim. Então, talvez algumas vezes aconteça, mas não é sempre assim, entendeu? Então, só de você fazer essa mudança de pensamentos, eu sinto que a vida fica muito mais fácil. Você já começa a atrair coisas melhores pra sua vida. Você começa a enxergar coisas melhores pra sua vida. E a lei da atração tá aí, provando isso há muitos anos, mas não é divulgado. E eu quero que esse vídeo seja justamente pra isso, pra quebrar esse tabu. E existem muitos outros estudos que falam, que comprovam que a lei da atração existe. Existe um outro estudo que eles mapearam os sentimentos do corpo inteirinho da pessoa quando ela tá sentindo raiva, quando ela tá sentindo felicidade, e eles identificaram que parte do corpo que se ilumina. E existem outros estudos que também dizem que nós somos seres emocionais, e apesar de acharmos que somos seres racionais, nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. 95% do nosso tempo, o cérebro está operando no modo subconsciente. Então, vocês têm noção disso, gente? 95% das coisas que a gente faz não são conscientes, são subconscientes. Programas gravados da nossa infância, de coisas que a gente viu em TV, em filme, em que os nossos pais falavam, que amigos falavam, coisas que eram normais na sua realidade e que, na verdade, não são verdades, entendeu? Ou seja, se o nosso corpo está 95% do tempo tomando decisões irracionais, né, com o subconsciente, não é irracional, tá, mas com o subconsciente, a gente precisa acessar esse subconsciente e começar a ver o que tá gravado nele que, tipo, não faz mais sentido na sua vida, não faz sentido na vida pra vida que você está construindo, pra vida que você realmente quer. 95% do tempo a gente está só repetindo o que a gente viu alguém fazer. E quando que a gente vai quebrar esse ciclo? Quando que a gente vai parar e pôr um ponto final nisso e falar, não, a partir de hoje eu decido que minha vida vai ser assim, que essa crença não me serve mais e que eu posso usar outra crença para atingir o que eu quero. A gente tive acesso a outros estudos que mostram que o ser humano é um campo magnético. Vocês aprenderam isso na escola? Eu não. E eu acho que isso deveria ter sido ensinado na escola. Que nós emitimos energia, que nós temos o poder de criar energia. E vocês já entraram em algum lugar assim que vocês sentiram que a energia era mais pesada? Ou aquela pessoa que chega no ambiente e o ambiente fica super feliz, que ela tem uma energia super pra cima? Não é só uma impressão, é de fato real. O nosso corpo, quando a gente sente alguma emoção, ele acende áreas específicas, e existem estudos que provam isso. O nosso corpo acende áreas específicas, enviando hormônios específicos para o nosso corpo, e a gente emite uma energia no nosso campo. Aparentemente, pelo que eu estudei, vou deixar os estudos aí para vocês, é na distância do nosso braço, assim, sabe? Ao nosso redor, realmente, a energia que a gente emite. Ou seja, gente, nós realmente temos o poder de gerar energia. Por que não ensinaram isso na escola, entendeu? Tipo, isso muda tudo, entendeu? Quando você entende que você é um campo de energia e que tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você escuta, você está atraindo pro seu campo, você começa a ver que, tipo, caraca, não é a vida. Eu criei essa vida, mas não era bem o que eu tava querendo criar, entendeu? Foi sem querer que eu acabei criando, mas por que não usar a lei da atração para criar a vida que você realmente quer e atrair pro seu campo magnético exatamente o que você quer, com os pensamentos que você quer, do jeito que você quer. Já existem estudos científicos que provam que nós atraímos o que nós temos o poder de gerar energia, de gerar um campo magnético e atrair as coisas pra gente. Por que não foi ensinado isso na escola? A vida teria sido muito mais fácil, eu poderia ter atraído muito mais dinheiro agora, eu já poderia estar milionária. Mas tudo bem, porque eu sei disso agora e em breve serei. E vocês vão acompanhar comigo aqui no canal. Interessante, pra mim foi assim, puff, sabe? Tipo, vocês também imaginavam na infância que vocês tinham superpoderes, que vocês podiam, igual a Matilda, sabe? Tipo, mexer os objetos, essas coisas assim, sabe? Tipo, de fato é verdade. Eu cheguei num ponto das minhas pesquisas científicas que eu vi pessoas na internet mostrando que elas conseguem usar a telecinésia para movimentar as coisas apenas com o poder do pensamento. Gente, vocês entendem como isso é libertador, sabe? Como isso explode a mente? Por que não ensinaram isso na escola? Vocês conseguem imaginar um mundo em que as pessoas tenham total consciência do seu cérebro e conseguem usar a energia
como um superpoder. Tipo, você imagina você ter um superpoder pra movimentar as coisas, o superpoder de criar a vida que você quer, de atrair as coisas pra você do jeito que você quer? Existe, de fato, já foi comprovado que o ser humano tem esse superpoder, que a gente consegue, inclusive, enxergar sem os olhos, apenas com a consciência. Vocês repararam que, tipo, durante a história, sempre tiveram os taxados de loucos que conseguiam prever o futuro, ou que falavam que iam pro passado, ou, enfim, várias coisas assim, relacionadamente, e que, na verdade, tipo, não era coisa de louco, na verdade é um superpoder que todo ser humano tem, cara. Isso pra mim é surreal, sabe? Isso pra mim é incrível. Isso pra mim me dá motivação de acordar todos os dias e pensar, cara, hoje eu posso mudar alguma coisa na minha vida, eu posso atrair algo que eu estou querendo, sabe? Tipo, apenas com o poder do pensamento. E eu tenho observado na minha vida que várias coisas realmente têm sido só com o poder do pensamento. As pessoas falavam de lei da atração, mas que precisava da parte prática, mas eu tenho observado que às vezes nem precisa de esforço, nem precisa da parte prática, que realmente, só de você pensar, você já atraiu para o seu campo. Eu tenho um caso que aconteceu recentemente. Eu tava pensando em um sofá de linho branco. Mas eu tava pensando assim, pra minha casa no futuro, sabe? Imaginando como que seria a minha varanda, como que eu queria o meu sofá e tal. E todos os dias eu estava mentalizando esse sofá. E, gente, eu fui numa loja aqui que tem nos Estados Unidos que chama Goodwill, que é uma loja de usados. E a gente sempre vai lá dar uma voltinha, porque a gente sempre encontra umas coisinhas assim. E a gente encontrou um sofá branco de linho do jeito que eu estava imaginando. Só que na minha cabeça eu estava imaginando que era, tipo, bem pro futuro, quando eu tivesse a minha casa grande, do jeito que eu imagino que eu quero ter. E veio pra minha realidade, sem nenhum esforço. Eu não fui procurar o sofá branco, eu não fiquei na internet procurando o sofá branco. Mas só de eu ter imaginado como vai ser essa casa que eu quero, eu já atraí esse sofá branco pra minha realidade. E o mais engraçado de tudo é que sofá aqui nos Estados Unidos, móveis no geral, é muito caro. Você paga, tipo, pelo menos uns $500. E vocês não vão acreditar. Eu achei o sofá por $80. Tudo que tá na Goodwill é usados, né? Então tem algumas coisas. Ele tinha uma manchinha na capa da almofada, mas a capa da almofada podia tirar pra lavar. Eu tirei pra lavar. Saiu a mancha. Eu acho que alguém tinha derrubado alguma bebida. E a pessoa simplesmente doou o sofá. E tinha a capa da almofada. Tava com um pedacinho rasgado. E eu costurei e ficou novinho. Gente, me explica, entendeu? Como, sem eu ter procurado, sem eu ter ido atrás do sofá branco, eu só ter pensado no sofá branco, esse sofá branco apareceu na minha vida. Por $80, em um lugar que o sofá mais barato é $500, entende? Só com o poder do pensamento. Vocês entendem que, tipo, a ciência já evoluiu, já existem estudos científicos que provam que é possível você atrair as coisas pelo poder da sua mente. E isso não está sendo divulgado, continua sendo um tabu, sabe? Na minha cabeça não faz sentido, entendeu? Vamos usar isso a nosso favor, pelo amor de Deus. Já tem estudo provando isso. Da água, de tudo que a gente escuta, tudo que a gente fala, que as palavras têm poder sobre nós, porque nós somos 70% água. Do campo magnético, e que a gente realmente cria um campo magnético aqui em volta da gente, que a gente não tá vendo, e que a gente atrai pra gente, pra dentro do campo magnético, ou seja, pra sua realidade, à sua volta, tudo aquilo que você pensa e sente, né, gente? Dentro da lei da atração não é só pensar. O pensamento gera uma emoção, a emoção gera uma vibração, que é uma vibração no corpo. E é essa vibração que atrai as coisas pra você, porque você cria um campo vibracional, entendeu? Então você está atraindo esse campo pra você. Cara, pra mim isso é surreal. Pra mim são estudos científicos que a gente deveria ter aprendido na escola. Por que não ensinaram isso pra gente na escola, gente? E eu também cheguei numa parte da lei da atração que ensina você a controlar os pensamentos, né? Existe o vórtice de pensamentos e as frequências desses pensamentos. Então, frequência de vergonha, por exemplo, é uma frequência muito baixa. Frequência de coragem já é uma frequência mais alta, tá no meio da escala emocional. Frequências de amor, de paz, de gratidão, por isso que eu acho que virou tão jargão a parte de gratidão, gratiluz, né? Porque ela é realmente a parte de gratidão, o sentimento de gratidão, a frequência de gratidão é realmente uma frequência muito elevada. E que realmente faz você aumentar o seu campo vibracional e atrair com mais facilidade pra você. O que eu não entendo é por que
as pessoas ainda continuam tratando a lei da atração como um tabu, sendo que já existe estudos científicos que provam que realmente as palavras e que os seus pensamentos atraem pra você o que você acredita. E por isso que eu estou tão empolgada com esse canal Hiperfoco nas Alturas. O meu objetivo é gravar um vídeo por semana, igual esse aqui que eu tô falando com vocês, de descobertas que eu tive, de manifestações que já aconteceram na minha vida e coisas que eu tenho reparado, pra comprovar pra vocês também que é possível. E eu sei que, tipo, pode parecer só coincidências, mas eu, estando aqui, vivenciando, tem alguns detalhes que, tipo, me fazem ter certeza de que não foi coincidência, sabe? Eu estava pensando exatamente, por exemplo, nesse caso, do sofá branco, exatamente num sofá branco de linho, e apareceu exatamente como eu queria dentro da minha realidade. Então tem coisas que... eu tenho muitas outras histórias, eu já gravei o primeiro vídeo aqui no canal contando coisas que me fizeram acreditar na lei da atração, que foram as primeiras manifestações que eu tive, que eu tive esse estalo, assim, que eu percebi que, foi o que eu pensei que atraiu, entendeu? Mas depois disso, que eu comecei a usar a lei da atração com mais consciência e escrevendo. Eu tenho um caderninho aqui, ó, que eu escrevo tudo que eu quero. E tá acontecendo, gente. Tudo que eu escrevo nesse caderno acontece. Esse é o meu objetivo aqui com o canal. Eu quero divulgar isso. Já existe tantos canais de TV, tantas páginas que compartilham tragédias. Por que não compartilhar as coisas boas? Por que não compartilhar as manifestações boas que acontecem na nossa vida através do poder do pensamento? Mostrando que isso é possível pra todo mundo, que todo mundo pode ter uma vida perfeita, todo mundo pode viver uma vida mágica. Literalmente, depois que você descobre como a vida funciona, desde a sua menor partícula de ar, de energia, você vê que, tipo, era muito mais fácil. Por que não ensinaram isso na escola, gente? Por que não ensinaram a gente a elevar a nossa frequência de pensamentos através da emoção? Entendeu? Eu posso trazer um vídeo aqui explicando como que funciona, mas eu vou deixar aqui a fonte pra vocês verem. Mas, basicamente, quando todo mundo sente sentimentos negativos, né? É impossível você viver a sua vida sem sentimentos negativos. Mas toda vez que você identificar que você sentiu algo negativo e que você não gostou disso, porque, gente, ninguém gosta de sentir coisas negativas. Eu tenho essa imagem da escala de emoções salva no meu celular. Sempre que eu sinto alguma coisa negativa, eu olho pra essa imagem, olho a emoção, identifico qual emoção eu estou sentindo e qual que é a próxima. Mesmo que a próxima ainda seja uma frequência baixa, eu vou pra próxima, eu tento criar uma frase que me coloca nessa outra frequência, nessa outra emoção, mesmo que essa outra emoção ainda não seja a melhor, pra que eu consiga subir na escala emocional até eu chegar na escala de gratidão, de amor, de tá bom, agora tá do jeito que eu queria, tô vivendo a vida dos meus sonhos do jeito que eu queria. Porque eu acredito que a vida é isso, gente. Não é possível que a gente veio no mundo só pra sofrer. Eu me recuso a acreditar nisso. Que a igreja divulga de que somos todos pecadores e que Deus gosta dos humildes e dos humilhados. Gente, eu me recuso a acreditar nisso. Por quê? Tudo na minha vida prova que quando eu pensei positivo, aconteceu. Então, tipo, se você pensar negativo, também vai acontecer. Tudo que você pensa acontece, entendeu? E é isso. O meu objetivo com o canal é compartilhar tudo isso, todo esse mundo que está surgindo na minha cabeça. Tem muitos outros estudos, gente. Tem alguns estudos que eu não sei nem como que eu faria pra explicar aqui pra vocês, porque eles envolvem conceitos de energia muito fora, assim, da nossa realidade, porque a realidade depende do que você escolhe acreditar, né? Mas da realidade que nos foi dita pra acreditar, mas que realmente fazem muito sentido, sabe? Depois que você começa a entender que a vida funciona como energia, tudo começa a se alinhar, as energias começam a se alinhar. Você vê que os seus pensamentos são energia. É como se o seu pensamento mais negativo e o seu pensamento mais positivo fosse a bateria. Você é a bateria, entendeu? Você tem o seu polo negativo e o seu polo positivo. E que se você subir a sua emoção, o seu pensamento para outro polo, você vai conseguindo chegar mais perto do polo positivo. E o sonho de todo ser humano é ter uma vida positiva, uma vida ótima, uma vida mágica, uma vida sem problemas. E hoje eu acredito com cada vez mais certeza de que é possível você viver essa vida mágica. Vocês já ouviram casos de outras pessoas que, tipo, tem uma vida perfeita, que elas falam que tudo sempre dá certo pra elas e que tudo acontece do jeito que elas querem? Tipo, se é possível pra elas, por que não seria possível pra você? Nós não somos todos filhos de Deus, não somos todos feitos da mesma energia.
entendeu? Por que não seria possível pra você? Eu estou encantada com esse assunto. Eu sei que eu falo demais, por isso que eu abri um canal no YouTube. E eu sei também que eu disperso um pouco do conteúdo enquanto eu tô falando, mas eu sinto que é justamente isso que eu preciso fazer com esse canal, de simplesmente sentar e falar, porque primeiramente que eu não tenho tempo de ficar editando. E eu sinto que isso acaba sendo uma desculpa pra mim deixar de falar sobre algo que faz o meu coração bater mais forte, que faz eu ter vontade de sair da cama naquele dia e fazer acontecer, sabe? De criar uma vida do jeito que eu quero, sabe? Eu quero estar viva pra poder ver a vida que eu mereço viver, a vida que eu realmente quero, sabe? Tipo, eu quero estar viva pra conseguir ver isso com os meus próprios olhos, entendeu? Tipo, no momento eu estou imaginando a vida que eu quero, mas eu quero acordar todos os dias e saber que cada pensamento que eu pensar vai pra caixinha de pensamentos positivos e vai entrar no meu campo e que vai atrair a vida que eu realmente quero, sabe? Eu sei que é um assunto muito delusional, o pessoal fala aqui nos Estados Unidos delulu, sabe? Tipo, uma pessoa muito doidinha, delulu. Eu sei que é um assunto muito delusional, mas gente, é real, entendeu? Você prefere acreditar na realidade que seus pais te disseram, que seus avós te disseram que a vida é difícil, que você tem que trabalhar muito, que você tem que suar pra conseguir as coisas, ou você quer acreditar que a vida é fácil e que tudo que você quer acontece pra você do jeito que você quer e que as coisas que você quer chegam até você sem nenhum esforço. O esforço de pensar é o mesmo, entendeu? Agora, o esforço físico vai mudar dependendo de como você pensa. Então, eu prefiro ter o esforço de analisar os meus pensamentos e tentar evoluir a minha consciência para eu conseguir trazer coisas que eu realmente quero para minha vida do que eu ficar repetindo frases que eu aprendi na infância, na adolescência, que eu escutei minha vida inteira, mas que não estão me levando aonde eu quero. Que só de eu estar interessada por esse assunto já me mostra que eu estou desejando algo que eu não tenho na minha realidade e que algo se os meus pensamentos criam minha realidade, algum pensamento está criando algo que eu não quero. Então, como que eu posso mudar isso? Eu prefiro ter esse pensamento do que aceitar que a vida é difícil e que Deus vai nos punir e que tudo é pecado, entendeu? Esse é o objetivo dos meus vídeos aqui no canal, é só compartilhar que a vida pode ser mais fácil, que a vida pode ser mais leve, que já existem estudos científicos que provam que tudo funciona pela lei da atração, pelo poder da palavra e do pensamento e das emoções que você sente no seu corpo. E é isso, eu acho que esse vídeo deve ter ficado bem desconexo assim, mas espero que eu tenha conseguido passar um pouco um pouquinho do que eu tenho estudado. Eu sinto que eu preciso fazer esse canal justamente para eu não ficar presa só no meu mundo. Como existe esse tabu de que a lei da atração é meio coisa de doidinho, coisa de maluco, sabe? Eu sinto que é difícil eu conseguir fazer conexões na minha realidade no momento com pessoas que acreditam nisso, porque a maioria das pessoas acreditam na vida difícil que a igreja vendeu e elas nem aceitam quando você fala de assuntos sobre energia e sobre a lei da atração. E, na verdade, eu acho que é isso que realmente faz as coisas acontecerem, sabe? Eu espero encontrar nesse canal uma comunidade que também acredite que a vida é pura energia, que a vida é pura mágica e que tudo pode acontecer. Só basta você imaginar. É isso, essa foi a minha mensagem de hoje. Vejo vocês na próxima semana. Deixem aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida. Pesquisem os assuntos que eu deixei aqui, que eu vou deixar aqui pra vocês, dos estudos científicos que comprovam que a lei da atração existe. E é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau!